João Rafael brincava com sua irmã gêmea no quintal de casa e misteriosamente desapareceu. Esse caso aconteceu no Paraná, na zona rural de Adrianópolis, cidade do Vale do Ribeira, a 120 quilômetros de Curitiba. No dia 24 de agosto de 2013, às 10h30, todos estavam em casa. Era um sábado quente e abafado, o que é comum naquela região rodeada por montanhas. João Rafael, de apenas 1 ano e 11 meses, brincava com a irmã no quintal entre a casa dos avós e sua casa e após alguns minutos de distração da família, ele desaparece sem deixar nenhum vestígio. João morava com os pais Lorena e Lucas Kowalski e os irmãos Gabriel e Luriane e a irmã gêmea Poliana. No mesmo terreno, aos fundos, também morava os avós maternos. Os quintais são interligados, separados apenas por um portão de ferro de 1,5 m de altura. As crianças sempre circularam livremente entre as duas casas da família. Naquela manhã de sábado, Lorena varre o quintal. De onde ela está, não é possível ver o menino, mas a certeza de que ele está a poucos metros a deixa tranquila, pois imagina que esteja seguro ali pertinho. João Rafael brinca com a irmã gêmea, mas ela está um pouco mais perto do pai e dos avós. Seu Teodoro dos Santos, avô materno, lembra que colocou um boné que havia ganho numa reunião sindical no menino. Foi quando João Rafael pediu a papinha, que ele sempre comia pela manhã. O avô serve a papinha ao menino, que fica brincando ali perto. Depois o menino sai com o boné branco na cabeça em direção à casa dos pais. Seu Teodoro fica tranquilo, pois acha que alguém está tomando conta da criança. Ele saiu com o boné virado de lado e eu só vi ele indo em direção à sua casa, relembra o avô. Seu Teodoro foi um dos últimos na casa a ver o menino. Dona Maria dos Santos, a avó materna, também lembra dessa cena. A avó estendia roupas no varal, bem ao lado de onde João Rafael brincava. Depois ela vai para a cozinha preparar o almoço. Estavam todos ali mesmo, na cozinha, quando a avó sente falta do menino. Senti falta do Joãozinho e falei para Lorena, filha, onde está o João? Nesse momento saímos para procurar ele, relembra Dona Maria. Lucas, o pai, está na cozinha, não vê nada e não estranhou nada. De repente não se ouve e nem se vê mais o menino. Foram apenas alguns segundos de descuido e João Rafael desaparece de dentro de um quintal cercado, praticamente debaixo dos olhos de toda a família. O pânico toma conta de todos, alguns correm pela casa, outros seguem em direção a um rio, que fica nos fundos a poucos metros da casa. O rio Ribeira passa nos fundos da casa da família de João Rafael. A primeira hipótese que surge é que o menino teria ido até o rio sozinho, mas isso não seria uma tarefa fácil. O quintal das duas casas é todo cercado com tela, e mesmo que ele conseguisse passar pela tela, existe ainda um barranco de mais ou menos 2 metros de altura depois da tela, o que dificulta ainda mais o acesso. A outra opção seria um portão ao lado da casa do seu Teodoro, mas passar por ali também não seria uma tarefa fácil. Para chegar ao portão, o menino teria que passar pela mãe, que varria o quintal. Caso passasse de alguma forma pela mãe sem que ela ouvisse, seria preciso que ele descesse um barranco íngreme de mais ou menos 2 metros, se equilibrando em pedras para conseguir chegar até o rio. Uma tarefa complicada até mesmo para adultos. Lorena é enfática ao afirmar que isso seria praticamente impossível. Mesmo assim, foram vários dias de busca por João Rafael nas margens do rio, por terra e pela água com canoas. Lucas e Lorena ajudaram nas buscas. Conhecedor da região, o pai ficou dias e noites em cima de uma pedra, num lugar estratégico do rio, esperando para ver se veria o corpinho de João Rafael passar boiando. A população de Adrianópolis também abraçou as buscas e fizeram barreiras para ajudar a interceptar o corpo do menino, caso ele tivesse mesmo caído no rio. A polícia fez diligências e uma equipe do Grupo de Operações de Socorro Tático, o GHOST, também fez buscas no rio Ribeira, mas até hoje nenhum corpo foi encontrado no rio. O capitão Daniel Lorenzetto, comandante do GHOST, disse em uma entrevista 28 dias após o desaparecimento que apesar de haver a possibilidade do menino ter entrado no rio, a probabilidade de que isso realmente tenha acontecido é muito baixa. Quando começamos as buscas, o rio tinha bastante visibilidade, pouca correnteza e nível baixo. Isso facilitaria a localização desse menino se ele estivesse no rio.
Mesmo assim, nossos operadores do Ghost fizeram uma busca minuciosa ao longo do rio e não acharam nada. As buscas no rio se encerraram e nenhum sinal do João Rafael. A família passa a acreditar que o menino possa ter sido roubado ou sequestrado. Nas buscas pelo rio, os bombeiros usaram cães farejadores, mas eles chegaram só 4 dias depois. Mesmo assim, os cães deram sinais de que o menino esteve pelo rio, mas pode ter sido qualquer outro dia com a família. Os cães também mostraram um outro trajeto que deixa ainda bem mais forte a suspeita de um sequestro. Os cães davam a volta pela casa e saíam pelo portão. Aconteceu mais de uma vez, relembra Lorena. A família sempre teve o cuidado de fechar o portão com cadeado, mas naquele dia um detalhe chamou a atenção. O portão da casa de Lorena foi encontrado entreaberto. A última pessoa que passou pelo portão foi o avô paterno de João Rafael, o seu João. Seu João havia levado iogurte e guloseimas aos netos naquela manhã. Saiu um pouco antes do horário em que o neto foi visto pela última vez. Quando chegou em casa, recebeu a ligação do filho, sendo avisado do desaparecimento do neto e ficou desolado. Lorena sempre suspeitou que o filho foi roubado. Uma intuição que eu tenho, ela diz. Desde que o menino desapareceu, milhares de especulações surgiram, mas efetivamente apenas 2 pistas foram encontradas perto do rio. Um boné parecido com o que o João Rafael usava quando desapareceu e uma fralda suja. Mas a polícia não confirma se elas têm algo a ver com João Rafael. O boné achado no rio e anexado como pista ao inquérito é de um sindicato e existem centenas de cópias idênticas a ele pela cidade. Ou seja, não se pode ter certeza de que o boné encontrado no rio é o mesmo que o menino usava quando desapareceu. Não foi feita a análise de DNA com o material genético encontrado no boné. Segundo a polícia, o fio de cabelo que estava preso à peça não tinha condições de passar pelo exame. A outra pista, a fralda, é da mesma marca que João usava, mas também não foi possível fazer o exame completo de DNA por ser um material com muita química. A mãe afirma que esses itens não são do seu filho e acredita que foram jogados lá justamente para reforçar a ideia de que ele caiu no rio, e assim as buscas seriam encerradas. Lorena acredita fortemente que seu filho foi sequestrado. Denúncias de que uma mulher loira foi vista saindo da cidade com uma criança foram investigadas. Um retrato falado chegou a ser divulgado, mas nada foi encontrado. Em julho de 2014, uma pessoa não identificada publicamente vai à delegacia e faz uma denúncia. Segundo ela, é amiga de uma ex-babá de João Rafael e diz que essa babá teria falado abertamente que estaria envolvida no desaparecimento do menino. Segundo ela, essa babá teria raptado o menino a mando de um empresário conhecido na cidade, mediante o pagamento de R$30 mil. Esse empresário da própria cidade teria dito que queria o menino para levar para uma irmã que mora nos Estados Unidos e não podia ter filhos. Nesse depoimento, ela também afirma que essa babá teria gasto muito dinheiro em compras pessoais no intervalo de 2 dias. Quando a história se espalhou pela cidade, outras pessoas também disseram ter visto a tal babá perguntando a outras pessoas se sabiam de alguém que queria doar o filho. Em meio a essas denúncias, também foi dito que o avô do menino, aquele que foi levar lanche no dia do desaparecimento e esqueceu o portão entreaberto, teria envolvimento no sequestro e teria participado em todo o esquema para o rapto. O avô, quando entrevistado sobre isso, disse que jamais faria isso, mas que esse empresário já tinha sido seu patrão e quando o neto nasceu, ele havia perguntado se a família Kowalski não teria interesse em doar aquele lindo bebê de olhos azuis. Outro detalhe que chamou bastante atenção, no dia do desaparecimento, esse empresário teria ligado para a casa dos avós com uma conversa sem importância, como quem não quer nada, dizendo que estava em Porto Alegre. Essa ligação pareceu suspeita, como se ele quisesse apenas deixar claro que não estava na cidade naquele dia do sequestro. A babá denunciada ficou desaparecida por alguns dias. Quando ela foi encontrada, estava em outra cidade. Ela aceitou prestar depoimento e, segundo informações divulgadas na mídia, ela foi liberada por falta de provas. A Lorena, mãe do João Rafael, conta que tentou por muitas vezes conversar com essa babá, mas ela foge desesperadamente. O tal empresário deu uma entrevista por telefone e negou qualquer tipo de envolvimento nesse caso. Outro fato que chamou bastante atenção:
Um ano após o desaparecimento de João Rafael, uma equipe de TV realizava uma entrevista na casa da família, quando funcionários desse tal empresário passaram a intimidar a todos, passando de caminhoneta diversas vezes na frente da casa da família. A ação foi toda gravada pela equipe de TV. Não se tem informações se esse empresário foi intimado e chegou a prestar depoimento no caso. Mais de 100 testemunhas foram ouvidas no caso. O inquérito tem mais de 3.000 páginas, mas nenhuma pista consistente foi encontrada. Para a polícia, aparentemente, todas essas informações não deram em nada e eles acreditam que realmente a criança caiu no rio. Mas como nenhum corpo foi encontrado, vai continuar averiguando todas as denúncias que chegarem em relação ao caso João Rafael.